Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Nós vamos continuar, na verdade, né? Porque na aula passada nós falamos sobre os alimentos, falamos quem pertence, quais são os alimentos que pertencem aos grupos dos cereais, alguns, né? Alguns que pertencem ao grupo dos vegetais. E hoje, na página 264, nós vamos falar sobre os alimentos que pertencem ao grupo das frutas. Aí nós temos uma imagem, né? E nós podemos dizer que nesse grupo quem está presente? Maçã, banana, abacate, laranja, uva, mamão, melão, ameixa e muitas outras frutas. Assim como as verduras e os legumes, as frutas, elas fornecem energia e possuem vitaminas que regulam o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele precisa das frutas, tá vendo? É um equilíbrio. Precisa também dos legumes, precisa também das verduras, precisa também dos cereais, né, que nós vimos. Grupo do leite. Fazem parte desse grupo quem? O leite e os produtos feitos com ele, como queijo, iogurte. O leite também, ele contém substâncias que ajudam no crescimento do corpo. E ele é rico em cálcio, que fortalece quem? Os nossos dentes e os nossos ossos. Se você bebe bastante o leite durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a sua juventude, quando você chegar lá na velhice, né, na terceira idade, os seus ossos não vão estar precisando de cálcio, porque você, durante a sua vida toda, você utilizou alimentos como leite, que é rico em cálcio, tá? O grupo das carnes. Fazem parte desse grupo as carnes de gado, peixe, porco, ovelha, entre outras. E o ovo também, tá? A carne ajuda aonde? No crescimento do corpo. Então, cada alimento, ele tem a sua característica. Um ajuda, né? Um fortalece os ossos, os dentes. O outro ajuda no crescimento. O outro ajuda a regular o funcionamento do nosso corpo. Aí nós temos o grupo das gorduras. Fazem parte desse grupo a manteiga, a margarina, a banha, o bacon, o azeite de oliva e os óleos. Os óleos nos fornecem o quê? Energia. Os óleos são muito usados nas frituras, como pastéis. Os alimentos fritos, eles devem ser evitados, pois são prejudiciais. Muita gordura, muita fritura não faz bem ao nosso organismo, tá? Continuando o texto, né, página 265. De todos os grupos de alimentos citados, você deve ter percebido que alguns fornecem energia, outros ajudam no funcionamento do corpo e outros ajudam na construção do corpo. Então, cada um tem uma função, tá? Cada um tem uma função. Se você deixar de comer um determinado tipo de alimento, como por exemplo, o grupo das frutas, tá? O seu organismo, ele não vai funcionar bem, porque você está com falta de vitamina, tá? Se você deixar de comer, né, alguns alimentos do grupo do leite, o que vai acontecer? Os seus ossos não vão estar fortalecidos. Bom, podemos então nos referir aos alimentos de outra forma. Eles podem ser classificados como alimentos energéticos, reguladores e construtores. Entretanto, quando vamos ao supermercado, os alimentos não estão com uma etiqueta dizendo a que grupo pertence. Como também não há uma plaquinha indicando se eles são energéticos, se eles são reguladores ou se eles são construtores. O que existe nas embalagens, tá? São rótulos de alimentos que orientam sobre os componentes do produto por porções. Assim, nós, né, que somos o consumidor,
podemos decidir se deve ou não comprar o produto. Aí nós temos um exemplo, né, daquela tabelinha que vem na embalagem daquele alimento que nós adquirimos. Observem a tabela nutricional abaixo, o quanto corresponde, né, em calorias uma porção de biscoito, tá? Aí nós temos aí o valor energético, os carboidratos, os açúcares, as proteínas, as gorduras saturadas, tá? As gorduras trans e a fibra alimentar e o sódio, tá? Essa quantidade de 5 biscoitos fornece 130 calorias, tá? Quer dizer, tá? Quilocalorias. É uma unidade usada para medir energia. Esses biscoitos fornecem uma parte de energia de que precisamos ingerir todos os dias. Estima-se, né? Eles calculam que uma pessoa precisa de aproximadamente 2.000, né, quilocalorias por dia. Mas esse valor varia muito de acordo com a atividade física, a idade e também o sexo da pessoa. Os atletas, por exemplo, gastam muita energia e por isso precisa ingerir muito mais quilocalorias por dia. Bom, página 266. Como ter uma alimentação saudável? É uma pergunta, tá? Observe a ilustração a seguir. Nela há uma representação das quantidades aproximadas, tá? Que devemos comer todos os dias de cada grupo de alimentos para termos uma alimentação saudável e equilibrada. Aí nós temos, olha, tudo, né? Cereais, frutas, legumes, verduras, os leites, tá? As carnes. Como você pode perceber, frutas, verduras e os grãos, né, que são os cereais, devem ser ingeridos em maior quantidade. Carnes e derivados do leite devem ser ingeridos em quantidades o quê? Moderadas. Pelo gráfico aí, né, que parece ser um prato, tem o formato de um prato, repare bem, né, que a maior parte está para as frutas, os legumes, as verduras e os cereais. A menor partezinha, né, nós temos aí uma porcentagem do leite e dos derivados, a carne e dos derivados de leite. Já as gorduras devem ser consumidas em menor quantidade, mas infelizmente não é isso que nós vemos, né? A gordura, ela tá muito além das frutas, dos legumes e das verduras no nosso dia a dia. O ideal é que diariamente sejam consumidas, olha só, 6 porções de cereais, 3 porções de frutas. Na aula passada eu falei, né, que tem gente que passa a semana todinha, né, sem nenhuma frutinha. Em casa hoje nós temos, olha, o abacaxi, nós temos o abacate, nós temos a banana e também tinha aqui o maracujá. Quer dizer, né, que nós precisamos ingerir frutas no decorrer da semana, tá? 3 porções de vegetais, 3 porções de leite e derivados, 1 porção de carne e no máximo 1 porção de gordura. Uma só, tá? Uma só. A alimentação deve ser dividida em 5 ou 6 refeições diárias. É muito importante a ingestão de cerca de 2 litros de água todos os dias, tá bom? A água, ela precisa ser, né? Vocês precisam se hidratar, beber bastante água por dia. Bom, refrigerante, pizzas, pastéis, bolos, biscoitos e sanduíches, como, né, o famoso hambúrguer, devem ser evitados ou consumidos em pequenas quantidades, ok? Nossa aula vai parar por aí.
tá? Professora Georgette, na próxima aula nós vamos estar dando continuidade a esse conteúdo que fala sobre a alimentação, tá bom? A aula de hoje é só texto. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.